Bom dia. Vamos a mais um culto do Evangelho no Lar? Hoje a mensagem será intitulada Na Senda do Cristo, do livro Palavras de Vida Eterna. Então vamos à leitura, lembrando de colocar a água para beber logo após o culto do Evangelho no Lar. Então, mensagem 16, Na Senda do Cristo, do livro Palavra de Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel. Versículo: Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Jesus. Ele fala em Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança do mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldades e luta, martírio e flagelação. Inúteis, desse modo, no círculo de nossa fé, os territórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai-vos os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência perante nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Após a leitura, nós vamos fazer a prece, que pode ser a prece que você mais goste, pode ser a prece de coração. Então, vamos fechar nossos olhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de abrir a porta para que vós possa entrar no nosso lar. E assim, podemos compreender os vossos ensinamentos que vós deixou há mais de 2000 anos e que nós ainda, Senhor, às vezes não entendemos ou não queremos entender. Permita que o texto lido hoje possa atingir o nosso coração e a nossa alma, para a reflexão e para a nossa reforma íntima. Abençoe, Senhor, a todos que estão, Senhor, nesse momento fazendo o Evangelho no lar, e aqueles que também não conhecem, que nunca fizeram, que também sejam abençoados. Que assim seja. Após, então, a nossa prece, vamos ao nosso leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, nós escolhemos hoje o capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre lembrando que pode ser utilizada a Bíblia, o Novo Testamento. Nós, espíritas, utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse capítulo, ele tem os itens: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábolas do semeador, instruções dos espíritos é constituído o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, nós vamos ler o versículo que se encontra sempre no início de cada capítulo. E esse versículo, ele é de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Então, vamos ler. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades dos vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Então, aqui ele nos dá para refletir que para amarmos os nossos inimigos, na verdade, nós não vamos ter o mesmo sentimento de amor que temos por aqueles que nós gostamos, que nós temos afinidade, mas sim não desejar o mal. E ainda nesse versículo, no Livro dos Espíritos, questão 887, Kardec pergunta aos espíritos: disse Jesus também, amai vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E a espiritualidade respondeu: sem dúvida, não se pode ter por seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar seus inimigos é lhes perdoar e lhes restituir o bem pelo mal. Por aí se lhe torna superior pela vingança e coloca-se abaixo dele. Então, o Livro dos Espíritos também traz essa reflexão, que amar não é ter o mesmo sentimento de carinho, de amor que nós temos por aqueles que nós temos afinidade. E o item que será lido hoje é o item 3, que está dentro dos caracteres da perfeição. Então, vamos lá. O homem de bem. Item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará: se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra e tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si.
é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se comprava em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Aqui fala para ver o capítulo 17, item 9. Finalmente, um homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, esse item, ele apresenta alguns dos caracteres do homem de bem. E aí, depois da gente ler, a gente fala, nossa, como é difícil ser homem ou mulher de bem. Mas, na verdade, nós podemos nos esforçarmos todos os dias para domar nossas más tendências e, assim, poder, então, aumentar as virtudes que todos nós temos e procurar adquirir outras virtudes. É um trabalho constante, temos que sempre fazer avaliações, sempre refletir, ficar em silêncio quando o outro fala coisas desagradáveis, e assim podemos, então, não trazer um desconforto sobre o assunto na conversa. É melhor o silêncio. Aqui fala da questão que devemos depositar fé em Deus. Sempre, sempre fé em Deus. Ele está conosco, a sua bondade, a sua justiça, a sua sabedoria. Na verdade, nós, sem essa fé, nós ficamos fragilizados, ficamos perdidos.
temos que confiar e ter fé em Deus. E nós damos exemplos, então, de pessoas que conviveram conosco, que nós conhecemos, que são demonstrados como homens de bem, mulheres de bem. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis. Francisco de Assis, que ele tinha no seu coração, na sua alma, de amar todas as criaturas, até os bichinhos. E no livro Francisco de Assis fala sobre momentos em que ele estava orando, que até as cobras paravam para poder ouvir a sua oratória sobre Jesus. Então, ele emanava energia de amor, energia benéfica. E nós temos também o nosso Francisco, né? Francisco Cândido Xavier, que também foi um homem disciplinado, que se dedicou a sua vida inteira, desde a sua juventude, a praticar o bem. E essa prática da caridade foi tão grande que aliviou tantos corações, aliviou os corações de tantas mães que têm o coração partido quando seus filhos são levados antes dela para o plano espiritual. Sabemos que a morte não existe, mas a dor desse momento de separação é muito grande no coração das mães. E através da psicografia que foi permitido que Francisco Cândido Xavier trouxesse para essas mães, é um alívio, um bálsamo, saber que seus filhos estão bem, que eles estão sendo assistidos, que é necessário orar, ter fé em Deus, porque se for permitido, nós iremos nos encontrarmos. Se for permitido, ao dormir, o espírito vai encontrar com esses seres queridos. Então, Francisco Xavier, ele foi um instrumento de Jesus, trazendo bálsamos aos corações. Ele, na sua simplicidade, na sua humildade, ele trazia uma paz constante para quem o conheceu, e para quem o conheceu pessoalmente, e mesmo aqueles que não conheceram pessoalmente. Só de saber dos seus atos, da sua dedicação, foram muitas horas. Ele ia dormir de madrugada, porque era muita gente procurando, e ele atendia a todos com muita paciência, com muita dedicação. O seu benfeitor Emmanuel, no início do seu trabalho mediúnico, ele falou que ele tinha que ter 3 coisas, e se ele estava disposto a isso. Ele falou que sim. Então, a primeira é você ter disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. Então, ser disciplinado é muito difícil, porque nós somos levados, mas o homem de bem consegue. Então, nós temos esses nomes que nós conhecemos, que são conhecidos pela maioria, mas temos também homens de bem que são anônimos, que também se dedicam à prática da caridade. Às vezes tem um próximo de você e às vezes a gente não percebe. Então, vamos nos deixar envolver por essas energias que Jesus trouxe, porque ele nunca falou nada em vão. Ele sempre falou para que ficasse eterno, né? Então, há mais de 2000 anos, as suas palavras ainda são por nós refletidas, e nos esforçamos para colocar em prática. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, esse sentimento de caridade e amor, a caridade necessária, a caridade que vem de dentro, a caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual. E o amor ao próximo é você olhar qualquer ser humano e poder emanar compaixão, amor. Não importa quem seja esse ser humano, que nós possamos vê-lo como um irmão perante o nosso Pai Celestial, perante Deus. Então, o Evangelho de hoje, ele traz essa reflexão,
ele é extenso, mas na verdade é porque tem muito mais coisas para que complete ser homens de bem. Vai depender de nós, né? Por isso que ele está nesse capítulo, sede perfeitos, que nós possamos nos esforçar para ser perfeitos, porque todos nós vamos chegar. Tem uma música que diz: um dia todos nós seremos anjos, e todos nós seremos, agora ou daqui a séculos, mas nós seremos. Então, o Evangelho de hoje traz essa reflexão para nós. Então, antes de fazer a nossa prece, nós vamos fazer a leitura do Vivendo o Evangelho, que é da psicografia do Antônio Badui Filho e do Espírito André Luiz, para podermos concluir. Deixa eu colocar aqui. E ele intitula, o André Luiz, esse item de É Difícil, né? No PDF não tem um acento, mas é difícil. Então, capítulo 17 tem 3. É difícil o perdão, mas é possível esquecer a vingança. É difícil a misericórdia, mas é possível chegar à compaixão. É difícil a humildade, mas é possível diluir o orgulho. É difícil a indulgência, mas é possível deixar a intolerância. É difícil a caridade, mas é possível fugir do egoísmo. É difícil a justiça, mas é possível não ser injusto. É difícil a solidariedade, mas é possível ter desprendimento. É difícil o bem, mas é possível melhorar o coração. É claro, você não alcança a perfeição de um dia para o outro. Nem por isso, contudo, está desobrigado do esforço constante no aperfeiçoamento íntimo, recordando que o rio caudaloso, prestes a desaguar no oceano, cumpriu longa trajetória e começou muito antes no murmúrio simples de uma fonte. Então, diariamente, que possamos nos esforçar para podermos chegar a ser homens e mulheres de bem. Isso é possível, não está distante. Depende de cada um de nós, do esforço e de nós domarmos as nossas más tendências, o orgulho e o egoísmo. Então, vamos à nossa prece. Fechemos os nossos olhos. E nesse momento, Senhor Jesus, agradecemos por esse Evangelho no lar, por vós estar presente no nosso lar, através da espiritualidade amiga, trazendo para nós reflexões de como domar, Senhor, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Que todos nós não desistamos, que possamos ter a absoluta certeza que Jesus está conosco, que Ele nunca nos abandonou, que Ele sempre estará presente do nosso lado, à nossa frente, retirando os empecilhos e também nos carregando quando nos sentimos desolados, desesperados. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos vossos ensinamentos. E permita que os nossos lares sejam banhados de luz divina, que cada coração da humanidade possa também sentir nesse momento a vossa presença. Abençoai, Senhor, aqueles que estão aflitos e angustiados, os próximos e os distantes, desse planeta inteiro, para que possamos ter confiança e fé no nosso Pai Celestial. Tudo passa, como diz a Mãe Santíssima, através do Emmanuel para o Chico Xavier. Tudo passa, e isso também vai passar. Obrigada, que assim seja. Então, muito obrigada, tenham um bom dia, que Deus ilumine o caminho de vocês e que possamos sentir Jesus em todos os momentos. Até mais, fiquem com Deus.